Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. As informações disponibilizadas pelos pesquisadores da chamada regressão da memória baseiam-se em experiências com pessoas desconhecidas. Há, porventura, personalidades públicas que tenham se submetido a tais experimentos? Até agora houve alguns nomes famosos que puderam mergulhar no inconsciente profundo à procura de maiores conhecimentos sobre si mesmos, como o ator Glenn Ford, famoso por filmes rodados pelo cinema americano entre os anos 50 e 60. Outro exemplo interessante é o de uma escritora inglesa, autora de 42 livros, entre os quais O Exaltado Médico das Almas, contando a história de São Lucas. Mais conhecida como Taylor Cadwell, na verdade chamava-se Janet Miriam Roland Taylor Cadwell. Mergulhou numa profunda depressão quando da morte do seu marido Marcus Rebach. Contava na época 70 anos de idade, tendo afirmado a amigo muito próximo que, se não fosse católica, com uma leve suspeita de que alguma coisa talvez exista depois da morte, se mataria por não ter nada que aprendesse, pois, quando seu marido morreu, todo o sol retirou-se de sua vida. Acometida de pressão arterial tremendamente alta, dissera que tudo quanto esperava era o infarte para morrer logo. Nascida na Inglaterra em 1900, imigrara com 7 anos com a família para os Estados Unidos da América do Norte, tendo perdido o pai pouco depois. Casou-se aos 19, desenvolvendo várias atividades até se formar na Universidade de Buffalo em 1931, divorciando-se em seguida. No ano seguinte, casar-se-ia novamente com aquele que seria o grande amor de sua vida, convivendo com ele por 4 décadas. Em 1938, teve publicado seu primeiro trabalho, A Dinastia da Morte, iniciado 4 anos antes, sendo que todo o acervo construído vendeu mais de 39 milhões de exemplares no mundo, tornando ela e o marido milionários. Radicalmente avessa à ideia da reencarnação por considerá-la deprimente, dizendo estremecer a simples ideia de nascer novamente neste mundo. A vida, para mim, praticamente desde a infância, foi uma coisa monstruosa, penosa, angustiante, e a ideia de repetir tal existência, mesmo sob melhores condições, me horroriza. Dizendo-se resistente a qualquer tipo de hipnose, concordou logo após a morte do marido em submeter-se a experiências de regressão de memórias sugeridas pelo amigo escritor J.S. Stern. Ele afirmava que os detalhes vividos em muitos dos romances históricos de sua autoria era realmente lembrança subconsciente de vidas anteriores. Acertados os detalhes, inclusive que tudo seria gravado sem que Taylor ouvisse nada até o fim da investigação no seu inconsciente profundo, a primeira sessão ateve-se à recuperação de lembranças da existência atual. Afloraram lembranças como a registrada quando ela tinha 9 anos e ouvira de sua mãe muito calma. Nunca desejamos que você nascesse. Há um rio no final da rua. Por que você não vai se afogar? Ficou gravado. Olhei para minha mãe e vi que ela estava falando sério. Era a nossa casa na rua Albany. Não sei por que ela disse aquilo. Olhei-a nos olhos e pensei que ela estava louca. Retroagida ao período pré-natal, desabafou. Meu Deus, aqui estou eu novamente, mas desta vez vai ser diferente. A última. Desta vez não serei impaciente de novo para ter que voltar para cá. Depois desta vez não voltarei mais. Tenho a impressão de que alguém está tentando me matar. Ouço alguém dizer, não a terei, não a quero. Será que ela se refere a mim? A sessão seguinte levou-a à Inglaterra vitoriana, falando com forte sotaque irlandês, onde teria se chamado Jane McGill, filha de pais desconhecidos. Abrigada num prostíbulo até os 10 anos, foi trabalhar como doméstica na casa da famosa romancista Mary Ann Evans,
onde, perseguida por uma governanta, foi vítima de uma armação da mesma, o que lhe valeu uma condenação de 10 anos não cumprida por ter se enforcado antes. Ainda neste século XIX, reencarnaria num subúrbio de Londres, tendo se chamado Vilma Sims, tendo morrido aos 21 anos vitimada pela tuberculose. Levada a voltar ao século XVIII, viu-se como uma copeira em casa de família, onde viveu até os 14 anos, tendo morrido em meio a violências praticadas pelo seu patrão, 2 filhos e mais 2 homens embriagados. Entre os séculos XIV e XV, viu-se reencarnada como uma freira chamada Irmã Teresa no convento Santa Maria de las Rosas, na cidade de Barcelona, na Espanha, tendo morrido afogada ao atirar-se ao mar após ter sido frustrada sua fuga com um padre que seduzira por amor. As sessões foram levando-a a recuar a uma existência entre os maias, como uma grega chamada Helena, como uma judia chamada Hana, ao tempo de Jesus na cidade de Magdala, totalizando ao final das pesquisas 11 encarnações. As investigações revelaram inúmeros detalhes extremamente ricos, inclusive sobre como Taylor dominava tão bem conhecimentos relacionados à medicina, sobre os quais escrevia com muita profundidade e propriedade, sem tê-los estudado na vida atual. Concluídas as sessões de regressão, depois de ler com muita atenção a transcrição do material obtido, sem conseguir explicar seu conhecimento do hebraico, espanhol, italiano, idiomas não aprendidos na vida atual, afirmou-se a cética dos céticos sobre a ideia da reencarnação. Para ela, se existe, é uma gigantesca maldição e não uma esperança. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.